Olá, prezados telespectadores, a você que nos acompanha através desse veículo de comunicação. Queria lembrar que estamos terminando o mês dedicado às missões. É o mês de outubro, você sabe, na igreja nós até colocamos como mês temático missionário. Principalmente pela figura de Santa Teresinha e de outros missionários assim que aparecem no transcorrer do mês. Então a gente agradece pelas reflexões que foram feitas sobre o ano, aliás, o mês dedicado às missões. E nós estamos dentro do terceiro ano vocacional, que não terminou ainda. Então a gente já falou aqui sobre o sentido da vocação. Depois, no programa passado, a gente falava de discípulos missionários no livro, no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, do 13 ao 19. E seria até interessante você fazer uma leitura desse texto aí na sua Bíblia. Mas a gente quer refletir dentro do contexto daquilo que aparece ali no texto. Ali diz o seguinte, que Jesus subiu uma montanha e chamou a si. Quer dizer, do alto da montanha ele faz o convite. Eu creio que a gente pode pensar aqui o sentido da montanha. A montanha é o lugar limite da habitação e da intervenção divina. Até dá a impressão que no alto da montanha a pessoa está mais perto de Deus, se é que o céu está lá em cima, né? Dentro da nossa visão, a dinâmica da nossa visão. Ali chama Moisés, Deus chama Moisés lá no passado para a missão de reatar a aliança com o povo. Ele faz com Abraão, né, uma grande aliança. E essa aliança se concretiza hoje, principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Elias também percebe a presença de Deus na brisa suave do Monte Horebe. Olha bem, o sentido do monte, o sentido da montanha. O próprio Elias, profeta Elias, também sentiu essa presença da ação de Deus na brisa que acontecia no alto da montanha. Então a montanha, ela é símbolo de início do itinerário espiritual do cristão. Podemos dizer que o itinerário de Jesus, então, ao chamar as pessoas, começa ali. Aliás, ele sempre ia à montanha para rezar. Talvez pudesse dizer que o contato dele com o Pai se dava ali no alto da montanha. Então, montanha é lugar de grandes acontecimentos, como é o fato, por exemplo, da transfiguração, que aconteceu numa montanha. E a transfiguração tem um sentido muito grande para a vida de todos nós cristãos. Chamar, então, não é um convite. Chamar para Jesus é um mandato, é uma ordem de missão. Olha bem, ordem de missão. O chamado que Deus nos faz deve nos comprometer de forma assim, muito singular. Significa urgência na implantação do reino na vontade de Deus. Deus chama seus operários. Podiam dizer que o vocacional seria um operário de Deus. E Deus faz esse convite, operário para trabalhar na sua vinha, construir o reino na terra, né, que deve continuar no céu. Então a vocação deve ser fruto de uma experiência de vida com Jesus. Todo vocacionado precisa fazer esse encontro pessoal com Jesus Cristo, viver na intimidade com Ele. É a partir daí que vem força para viver o seu chamado. Chamado que é convocação para formar comunidade missionária. Olha bem, a importância da nossa vocação. Formar comunidade, gerar novos cristãos ali na comunidade, isso é trabalho missionário. Por isso, terminando o mês das missões, a gente deve terminar com um coração bastante aberto para acolher os chamados, a vontade de Deus sobre nós. É aquilo que nós chamamos de vocação. Então, vocação e missão são duas palavras assim muito interligadas, uma ajuda a outra, ou uma completa a outra. Eu sou vocacionado
para ser missionário. Eu sou missionário porque fui vocacionado. Então são palavras assim que não se separam. Por isso que o mês missionário, então, terminando agora, né, com o nosso programa, 31 de outubro, significa então que a gente deve partir em ação, em missão, né, cumprindo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Que Deus abençoe então a você para cumprir a sua missão, para você ser grande missionário na igreja hoje. Que esta bênção seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço, até o próximo programa.